Eu quero cumprimentar a todos os israelitas do Brasil e nos 4 cantos da terra com um shalom do Rav Yahushua. Nós vamos estudar a Torá, continuando a leitura dos 613 ordenanças, estatutos e juízos do Eterno, Hukim ve'Mishpatim. E rogamos ao Eterno que, através do seu Espírito, que Ele possa despertar todas as 12 tribos de Israel e Ashuru nos 4 cantos da terra. Porque, conforme disse o profeta Ishaiah, Israel criará raízes, e os seus frutos encherão toda a face da terra. Então a Torá é o que nos une, a Torá é o que vai fazer nós voltarmos para a nossa terra, para Eretz de Zion. Nós paramos no item de número 246 e agora nós vamos para o 247. E nós instamos a você, meu prezado leitor e minha prezada leitora, telespectador, que você consiga o livro dos 613 ordenanças, a Constituição do Reino Eterno. Nós temos disponível em português, temos disponível em inglês, em francês, alemão, esperanto, italiano, hebraico, espanhol. E se você pedir, nós temos o maior prazer de estar enviando para você aqui no Brasil e nos 4 cantos da terra, em Israel também. Então, o item de número 247 da Torá, salvar a vida do perseguido pelos infortúnios. Nós vamos ler em Vaikra, Levítico, no capítulo 25, o versículo 35 ao 38, que diz assim: E se teu irmão tornar-se pobre, e ele oscilar em tua área, então tu o fortalecerás, para que ele possa viver contigo, como um guer, um estrangeiro ou peregrino. Não tome nenhum interesse dele ou vantagem, mas teme teu Elohim, para que teu irmão possa viver contigo. Tu não lhe darás a tua prata com interesse, e nem lhe empreste teus materiais para o teu lucro. Eu sou Yahweh, vosso Elohim, que vos trouxe da terra do Mitzraim para dar a terra de Canaã e para ser o vosso Elohim. Bem, o mandamento, o mitzvah de tzedakah, né? Nós não podemos ver o nosso irmão passando fome ou o nosso irmão doente e nós desprezarmos este raver ou esta raverá. Nós temos que ajudá-lo, porque é um mitzvah da Torá. Não emprestar o nosso dinheiro com usura, com lucro, esperando receber vantagens em troca disso. Porque conforme diz Shelomo, diz que o justo, ele não empresta, ele dá. E evidentemente, a única coisa que vai contar pontos a nosso favor no dia do juízo, no final do 7º milênio, início do 8º milênio, é a tzedakah. Nós vemos que ali, Yahushua disse que muitos naquele dia vão dizer: mestre, Rabi, quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando nós te vimos nu e nós te vestimos? Quando nós
tivemos preso e foste me visitar. Ele disse: quem fizer a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, a obra, ela contará ponto no dia do juízo, Yom Din. Por isso que Yohanan disse que, se referindo a Yahushua, ele disse que ele não apagará o morrão que fumega e nem a cana quebrada, até que faça triunfar o juízo. Porque a tzedakah, a misericórdia, triunfará no dia do juízo. Então, existe 3 classes de cidadãos. Por isso que nós estamos estudando a Torá. Os que guardam a Torá vão ser reis, sacerdotes e juízes no 7º milênio. Por isso que é importante nós estudarmos a Torá. Agora, aqueles que, outra classe, são aqueles que fizeram boas obras, chamados de cidadão de boas obras, que vão ser salvos no dia do juízo. Para aqueles que guardam a Torá, eles serão justificados no milênio, no 7º milênio. Agora, quem não guardou a Torá ainda fica 1000 anos na terra, conforme está lá em Guiliana, Apocalipse 20, 22. Os outros mortos não ressuscitaram, até que os 1000 anos se passaram. Bom, depois que findar o 7º milênio, início do 8º milênio, vem o juízo final. E nele ficará 2 classes de pessoas. Os rechaim, os ímpios, que não guardaram a Torá, os mitzvot do Eterno, e nem fizeram também tzedakah, caridade, boas obras. Agora, os que fizeram caridade, eles serão salvos, serão justificados. Foi por isso que Yahushua, ele fez essa grande observação. E o Eterno, na sua Torá, ele disse, nunca despreze o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado. E esse mitzvah, salvar a vida do perseguido pelos infortúnios, igual nós vemos aqui, né? Se o teu irmão te tornar-se pobre e ele oscilar em tua área, então tu o fortalecerás, para que ele possa viver contigo, como um guer ou peregrino. Não tome nenhum interesse dele ou vantagem, mas teme teu Elohim, para que teu irmão possa viver contigo. Tu não lhes dará tua prata com interesse, nem lhe empreste teus materiais para o teu lucro. Eu sou Yahweh, vosso Elohim, que vos trouxe da terra do Mitzrayim, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Elohim. Agora nós vamos ver esse mesmo mitzvah, essa mesma lei, na Torá oral, quando o Eterno soprava nos ouvidos dos indivíduos, dos seres humanos, porque não tinha ainda o alfabeto linguístico, não tinha as letras ainda, né? Só tinha a escrita cuneiforme, que era em forma de cunhas, e tinha a escrita hieroglífica, em forma de sinais. Não tinha ainda o alfabeto. Esse item de número 247, nós vamos ver lá em Iob, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Iob, capítulo 2.
Iobe, capítulo 2. Versículo 11 ao 13, Iobe, capítulo 2, ou seja, Jó, versículo 11 ao 13, que diz assim: Ora, quando os 3 Raverim de Iobe ouviram de todo este mal que lhes sobreveio, eles vieram, cada um do seu próprio lugar, Elifas, o Temanita, Bildade, o Shurrita, e Tsofar, o Naamatita. Eles tinham feito um compromisso juntos para vir lamentar com ele e confortá-lo. E quando eles ergueram seus olhos de longe, e não o reconhecendo, eles levantaram as suas vozes e choraram. E eles rasgaram cada um a sua túnica e espargiram pó em suas cabeças ao sacudir em direção ao Chamai. Então se assentaram com ele no chão 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe falava uma palavra, porque eles viam que seu pesar era muito grande. Vemos que os amigos de Iobe, de Jó, condoeram-se dele ali, tentaram consolar, porque a aflição era muito grande, né, daquele homem justo. Então vemos que salvar a vida do perseguido pelos infortúnios, ou pelo menos minimizar essa dor, né, foram o que os amigos de Iobe tentaram fazer, pelo menos minimizar com palavras de conforto. Porque é um mitzvah nós visitarmos enfermos, ajudar os pobres, visitar os asilos. Às vezes, muita gente quer ir nas festas, quer ficar direto na internet, quer ficar na roda dos amigos, comendo e bebendo, quer que o seu ego seja exaltado, mas não quer ir ali visitar os asilos, os hospitais. Por isso que Salomão falou, melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Porque nesta a gente vê o fim de todos os homens, né? Nós vemos que nós não somos nada nessa terra. Vivemos pela piedade do Eterno. Somos pó, né? Por isso que nossos pais, nas nossas orações, ele falava, ó Eterno, Ani, Afar, Vefer, Ani, sou pó, eu sou pó e cinza. Eu sou pó e cinza. O Eterno conhece o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. Infelizmente, as religiões, elas tornaram os homens, as filosofias, tornaram os homens soberbos, né? Soberbos. Bom, dando prosseguimento, nós vamos para a Torá nos tempos de Yahushua e dos Talmidim, Yahushua ben Yosef e dos Talmidins. Esse item de número 247, salvar a vida do perseguido pelos infortúnios. Vamos para Filemon, capítulo 1, versículo 10 a 12. Filemon. Filemon. Filemon é um dos livros do Berit Hadashah. Falamos das Escrituras porque para o Eterno não existe nem Velho Testamento e nem Novo Testamento. São coisa de homens, das religiões. Para o Eterno existe as Escrituras. Escrituras. Essa divisão maligna que as religiões fizeram foram para confundir
cada vez mais os israelitas das 12 tribos. O livro de Filemon, página 1406, das Escrituras, Ketuvei, Escritura, Restauração das Escrituras, página 1406, diz assim: o item de número 247. Filemon 1, 10 a 2. Para aqueles que se... E eu te rogo em favor de meu filho, na emuná, Onésimo, emuná, fé, a quem eu trouxe a emuná em minhas prisões, o qual em tempos passados era pouco proveitoso a você. Mas agora ele é útil, tanto a ti como a mim, a quem eu te envio outra vez. Portanto, recebe-o, este é o meu próprio desejo. A quem eu queria retê-lo comigo de modo que em teu lugar ele me servisse em cadeias por causa da Bessorá. Mas sem a tua avaliação nada fiz, de modo que o teu mitzvá não fosse por necessidade, mas de boa vontade. Porquanto, quem sabe se ele se afastou de ti por um tempo, a fim de que tu o recebas de volta, Leolam Vaed. Não seria agora como um Eved, mas acima de um Eved, na condição de um irmão israelita, especialmente para comigo, quanto mais para contigo, seja na carne ou seja no soberano. Se você me considera como teu companheiro, recebe-o como se você recebesse a mim. E se ele te prejudicou ou te deve alguma coisa, coloca isso em minha conta. Vemos Shaul, né, escrevendo a Onésimo, né, escrevendo a Filemon, né, e falando de Onésimo, um varão que recebeu a Torá, o ensinamento da Torá, né, a emuná da Torá, e estava em dificuldade. Né? Então, Shaul pede por ele e ainda se propõe a ajudá-lo. Se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta e eu pagarei. Para se cumprir esse mandamento, né, salvar a vida do perseguido pelos infortúnios. Agora nós vamos para o item de número 248, a lei sobre as heranças. A lei sobre as heranças. Bemidbar 27, 8 a 11. Bemidbar, Números. Bemidbar, Números 27, do 8 ao 11, que diz assim: E tu falarás aos filhos de Israel, dizendo: se um homem morrer e não tiver filho, então tu farás com que sua herança passe para sua filha. E se ele não tem filha, então tu darás sua herança aos seus irmãos. E se ele não tem irmãos, então tu darás sua herança aos irmãos de seu Aba. E se seu Aba não tem irmãos, então tu darás sua herança ao seu parente que for mais próximo da sua mishpará, e ele a possuirá. Isto será aos filhos de Israel um Huk da Mishpat, como Jeová ordenou a Moshe. Devarim, capítulo 21, 15 a 16. Devarim, capítulo 21, 15 ao 16. Se um homem tiver duas esposas, uma que ele tenha Ravá e a outra aborrecida, e delas nascerem filhos,
tanto da que tem a Ravá e da aborrecida, e se o filho Bahor for daquela que foi aborrecida, então será que quando eles fizerem os teus filhos herdarem aquilo que ele tem, ele não poderá dar preferência ao filho da esposa que tem a Ravá, antes ao filho da aborrecida, que for em verdade o seu Bahor. Aleluia. Nós vemos aí a questão da herança, que isso é normal, né? Em todos os países da terra. Quando morre o pai, a herança vai para os filhos, né? Para a esposa e os filhos. Né? Igual nós vimos aqui em Bemidbar. Né? Essa lei, né? Muitas leis ainda estão na face da terra. O grande problema é que os homens remendaram as leis do Eterno, chamando de emendas constitucionais. Foi o que a Ushua diz. Você não pode colocar remendo novo em pano velho, que é a Torá, porque fica maior a rotura. Então a rotura ficou muito grande na face da terra. Colocaram essas chamadas emendas constitucionais, que eu chamo de remendos constitucionais, né? Para enganar o pobre, o órfão, a viúva e o necessitado. Agora, a lei do Eterno, o homem, guardando ela, ele viverá por ela. Porque ela é vida. Ela é vida. E hoje nós só temos uma bala. Eu costumo sempre dizer, nós não podemos errar mais. Já erramos em muitas religiões que nós entramos. Judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, filosofias. E nós temos que voltar somente para a lei do Eterno. Somente os estatutos e o juízo. Diz que o justo, ele tem a lei dentro do seu coração. Tem a lei dentro do seu coração. Agora, quanto a esse mitzvah, Yahweh falou a Moshe. Uma coisa interessante que Moshe, ele teve dúvidas aí quando as filhas, né, de Zelofehad foram até a ele, porque os israelitas, alguns israelitas não queriam dar herança para ela, elas foram até a Moshe. E Moshe falou, vocês me aguardam que eu vou consultar o Eterno. E ele consultou o Eterno naquela noite, o Eterno falou com ele. Então, é muito importante isso, eu sempre tenho dito. Quando você tiver alguma dúvida no mandamento, você consulta o Eterno. Não fica discutindo na internet aí, criando contenda, porque você já quebra outra lei, que é não criar contenda entre irmãos. Consulta o Eterno, ora, jejuma, consulta o Eterno, que o Eterno vai te mostrar. Não precisa ficar consultando um site de uma internet, outro site na outra, outro site na outra, no grupo, ficar consultando, porque isso aí te confunde. Né? Consulte ao Eterno, igual fez Moshe, igual fizeram os justos no passado. Né? Às vezes eu tenho ensinado pessoas a respeito da Torá, infelizmente eu tenho visto isso. Aí eu consultei o rabino lá, o que você acha? Eu consultei o pastor lá, eu consultei o professor lá, eu consultei, Salomão diz que se nós for dar ouvido a todos os que nos falam, nós vamos dizer que até o nosso servo, o nosso criado, amaldiçoa nós. Então, consulte ao Eterno. Foi o que Moshe fez, foi o que os justos fizeram. Não fica pegando parte de um, parte de outro, parte de outro. A primeira que o Eterno está te dando é essa agora que eu estou te falando. A Torá. Procura guardar ela dentro do teu coração e dar seguimento. Se você tiver alguma dúvida, em qualquer mitzvah, consulte ao Eterno, conforme fez Moshe. E tu falarás, o Eterno dizendo a Moshe, né? As filhas de Zelofehad falam o que é justo, certamente lhes dará uma possessão de uma herança entre os irmãos do seu Abba, e tu farás com que a herança do seu Abba passe para elas. E tu falarás aos filhos de Israel, dizendo, se um homem morrer e não tiver filho, então tu farás com que sua herança passe para sua filha. E se ele não tem filha, dará sua herança aos seus irmãos.
E se ele não tem irmãos, então tu darás sua herança aos irmãos de seu Abba. E se o irmão não tem, e se seu Abba não tem irmãos, então tu darás sua herança ao seu parente que for mais próximo de sua mishpará, de sua família, e ele a possuirá. Isso será aos filhos de Israel um ruque da Mishpat, como Yahweh ordenou a Moisés. E o mesmo também era a questão do homem, quando ele tinha 2 ou mais mulheres, se ele morresse, né, o primogênito, o Bahor, é que seria, né, não importava que fosse da aborrecida é aquela mulher que não queria mais ter relações sexuais com o homem, que não queria mais ter contato com o homem, ficava ali separado, e o homem poderia arrumar outra, conforme diz a Torá. Agora, o filho dela, o primogênito, né, ele receberia a herança, conforme diz os mandamentos do Eterno. Bom, vamos ver agora na Torá oral, esse item de número 247, livro de Iobe. Bereshit, Bereshit 15, 2 a 6. Bereshit 15, o 2 ao 6. Bereshit 15, do 2 ao 6. Bereshit 15, do 2 ao 6. Que diz assim: E Avram disse, soberano Yahweh, o que tu has de me dar, vendo que eu seguirei sem filhos? Será, pois, o herdeiro da minha baite, Eliezer de Damasco? E Avram disse, olhe para mim, tu não me deste nenhuma zerá, ou seja, semente. Alguém nascido em minha baite há de ser o meu herdeiro? E a palavra de Yahweh veio a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que sairá de tuas próprias entranhas será o seu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse, olhe agora para o Shamaim e conte as Corravim, as estrelas, e tu fores capaz de enumerá-las. E ele disse, assim será a tua zerá, a tua semente. E ele creu na palavra de Yahweh, e ele considerou isto para Avraham como tzedakah. Outro fator interessante é que Avraham consultou ao Eterno a questão da herança, né? Porque ele tinha dúvida, ele falou, eu vou morrer e eu não tenho filhos, né? Não tinha nascido ainda Ismael, não tinha nascido Isaac, e a palavra do Eterno